Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá é especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Vamos para mais uma aula de matemática? Venha aqui com a professora Fabiana que você vai aprender muita coisa legal. Hoje, nessa aula de matemática, eu trouxe para vocês sobre ângulos. É um assunto muito interessante e se você olhar ao seu redor, você está cercado de ângulos. Vamos aqui compreender o conceito e algumas propriedades. Eu trouxe para vocês a representação do ângulo. Nós podemos ver ângulo entre os ponteiros do relógio. Nós podemos ver ângulo aqui no posicionamento da bailarina, entre as pernas dela, do braço com o corpo. E veja ali no notebook a abertura, da tela com a parte do teclado, você formou um ângulo, certo? Eu trouxe aqui para vocês, vamos observar a tesoura. Quando eu abro a tesoura, eu formei aqui entre as partes dela um ângulo. Quanto mais eu abrir, maior será o ângulo. Quanto menos eu abrir, menor será o ângulo formado pelas partes aqui da tesoura. Então, nós temos ângulos ao nosso redor em vários objetos. Se você se posicionar na frente de um espelho, você estender um braço, na altura aqui do seu ombro, você vai observar que você formou um ângulo, o ângulo do seu braço com o seu corpo. Fechando o braço, você diminui o ângulo, diminui a abertura. Se você abrir mais, aumentar a altura do braço, o ângulo vai estar aumentando em relação ao seu corpo, certo? Aqui trouxe mais algumas representações, olha, no telhado, em um cabide, na porta, nos degraus de uma escada. Então nós temos ângulo, como eu disse para vocês, ao nosso redor em praticamente todos os objetos. Aqui a representação de um ângulo mais específica. Vocês têm aqui duas semirretas partindo do ponto O. Esta aqui, a semirreta OA e OB, elas tiveram um ponto em comum e entre elas nós temos um ângulo interno, certo? Este ângulo aqui, que pode ser chamado de ângulo AOB, certo? Nós temos os lados deste ângulo, que é o lado OA e o lado OB. Lembrando que este ponto aqui de encontro é o vértice. Dando continuidade, eu trouxe para vocês a respeito de ângulos e giros, que tem uma relação muito grande com o nosso dia a dia. Esse brinquedo que vocês conhecem aí, as crianças já brincaram muito em parques. Os giros que nós podemos fazer, mostrando quanto de ângulo, qual é o valor deste ângulo. Se a gente tem aqui, por exemplo, essa cadeirinha, e se eu girar uma volta completa e essa cadeirinha azul voltar aqui neste mesmo lugar, deu um giro de uma volta completa, é chamado de 360 graus. Se essa cadeira vermelha está aqui e ela gira um pouco, e ela vem parar no lugar da azul, a gente fala que ela deu um giro de 1/4 de volta ou de 90 graus. Vamos ver melhor com mais uma outra situação. Veja que interessante esse menino no skate. Ele fez aqui, olha, um giro completo. E esta outra imagem? Ele fez um giro apenas de meia volta. E a terceira imagem, ele fez um giro de 1/4 de volta. Esse giro de uma volta completa, ele tem um valor de 360 graus, porque o ângulo, ele tem essa unidade de medida que é o grau, representado por essa bolinha pequena, elevada lá em cima do número. Aqui nós temos, na figura B, o giro de meia volta, que é o giro de 180 graus. Se uma volta completa tem 360, meia volta, a metade 180.
E o giro de 1/4 de volta, metade da metade, 90 graus. Seria a metade do 180 ou a 4ª parte do 360. Ok? Então, nós temos aí os ângulos relacionados aos giros e vocês guardarem que um ângulo, uma volta completa 360, meia volta 180 e 1/4 da volta 90 graus. Nós temos tipos de ângulos. Lembra que eu disse para vocês, um ângulo pode ser maior, menor, de acordo com o que eu fui abrindo ali a tesoura. Então, nós temos esse ângulo. Este ângulo, ele é um ângulo bem habitual. A gente olha ao nosso redor e estamos cercados de figuras, de objetos com ângulos de 90 graus. Observe aqui na TV, né? Na nossa própria TV, essa que está aí mostrando as imagens para vocês. E ali também no aparelho, né, no rack que está apoiando a TV, de apoio. O ângulo reto, ele é chamado de ângulo reto. Ele tem o valor de 90 graus. A gente faz a leitura 90 graus aqui. Ok? Guardaram aí esse nome? Ângulo reto, ele tem 90 graus. Nós temos também um ângulo que seja menor que 90. Quando ele for menor que 90, a gente conceitua ele ângulo agudo. Eu trouxe aqui a imagem da gangorra para vocês observarem que tem ângulos agudos aqui, né? Ou seja, ângulos menores que 90 graus. Temos ainda outro ângulo, aquele ângulo, já vimos o reto, o menor que o reto, menor que 90 graus. Agora a gente precisa do ângulo maior que 90 graus, ou seja, o ângulo obtuso. Ali aquela abertura que foi feita no notebook aqui é um ângulo obtuso, é um ângulo maior que 90 graus. Ok? Guardaram essas nomenclaturas? Muito importantes. Vamos aqui para medição de ângulos. Como se mede o ângulo? Como medir os ângulos? A gente tem este objeto aqui, que é chamado de transferidor. Transferidor, existe ele de volta completa, de 360, existe ele só de meia volta, que é o de 180. Nós utilizamos, né, colocamos o transferidor sobre o vértice ali do ângulo. Uma das partes precisa estar apoiada, indicando ali no 0 do transferidor, um dos lados deste ângulo, e o outro a gente vai apontar para o valor. Chega de blá 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 e eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Vejam aqui, eu trouxe para vocês. Aqui eu tenho um transferidor, ele é de meia volta, de 180 graus, e estas duas semi-retas, OA e OB, elas foram, né, elas tiveram um encontro, o vértice. Aqui, como foi feito a medida? Eu já trouxe pronto para mostrar para vocês. O marco 0 do transferidor foi colocado aqui no vértice deste encontro das retas. E uma das retas precisa estar aqui no valor, né, 0 do transferidor. A outra a gente vai fazer a leitura onde esta outra ficou representada. Nós temos do 0 ao 180 na parte de cima e do 0 ao 180 na parte de baixo, se a nossa reta estiver na outra direção, as nossas retas, o nosso ângulo. A medição pode ser feita também, se eu não tivesse colocado no 0, a gente iria fazer uma subtração dos valores. Mas como foi colocado no 0, ficou fácil, é só eu vir aqui e observar que parou na metade dos 50 para os 60. Ou seja, este ângulo aqui, ele tem 55 graus. Trouxe uma outra imagem para vocês mostrando que uma dessas retas não necessariamente precisaria ficar no marco 0. Precisaria passar aqui na linha 0 do transferidor. Mas aí, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer uma operação. Porque, como uma das retas está aqui
no 160 e a outra está no 90, significa que o intervalo não é do 0 ao 160. Seria apenas do 90, a abertura aqui deste... Opa, me perdoem. Aqui, a abertura seria apenas do 90 ao 160. Este ângulo ali seria da diferença de 160 para 90, que seriam então de 70 graus. Compreenderam como se faz a leitura utilizando o transferidor? Eu espero que tenha aprendido. Isso é muito interessante quando você pega este instrumento e trabalha com ele. Seria muito bom você praticar em casa e tentar descobrir os valores dos ângulos, ok? Eu trouxe aqui agora uma prática, aquela prática bem prazerosa, que é através do nosso jogo. E aí, preparado para o nosso jogo? Vamos lá, vamos trabalhar sobre ângulos. O que pede o nosso jogo? Pede que você conceitue os ângulos formados aqui. Que nome recebe este ângulo? Observe, ele não tem valor, mas o nosso olhar, ele é muito intuitivo. A gente já observou que este ângulo ele está maior do que aquele que a gente encontra numa reta horizontal e numa reta vertical. Portanto, este ângulo aqui é maior que 90 graus. E qual o nome que recebe? Você já sabe? Alternativa A, B ou C? Muito bem para você que disse alternativa C. Ele é um ângulo obtuso, porque ele é maior do que 90 graus. E agora, qual nome recebe os ângulos menores que 90 graus? Eles são retos, agudos ou obtusos? Lembra? Você aí de casa, lembra de qual nome que eu citei para você aqui durante a nossa aula? Muito bem, para você que então assinalou a alternativa B. São os ângulos agudos. Lembra daquela voz estridente? Ah! Uma voz aguda, então menor do que 90 graus. E este ângulo, qual o nome que ele recebe? Este ângulo aqui, que ele é até mostrado de forma diferente, ele é um ângulo reto, obtuso ou agudo? Acertou? Parabéns, quem marcou a alternativa A. Mais uma questão aqui. Observem estas imagens e nós vamos marcar as que possuem ângulos de 90 graus. Neste caso, nós temos duas respostas corretas. Você consegue identificar? Neste ponteiro, nos ponteiros do relógio, na cadeira, ali na rede, né? Na trave da rede e no notebook. Onde nós temos um ângulo de 90 graus? No relógio? Muito bem, parabéns. Será? E mais um, falta mais um. Muito bem, aqui acertamos as duas. Parabéns. Vamos para mais uma questão. Vamos observar as imagens e vamos marcar aquelas que possuem ângulos obtusos. E também nós temos aqui duas respostas corretas. Eu preciso me recordar o que é um ângulo obtuso. É um ângulo cujo valor seria maior que 90 graus. Muito bem. Aqui, maior do que 90 graus, alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D. Arrasou! Muito bem, alternativa B. Parabéns para você aí de casa. Mais uma. O livro aqui tem a capa desse livro? Claro que não, Fabiana. Alternativa D. Muito bem. Aqui nós tínhamos, então, duas imagens com ângulos obtusos. E, para finalizar, agora a gente precisa de duas imagens que têm ângulos agudos. Ângulos agudos são aqueles que têm valor menor que 90 graus. Onde seria? Ah, esta ficou fácil, Fabiana. Alternativa B e alternativa C, não é mesmo? Espero que você tenha acertado, que você tenha aprendido, que você tenha gostado da nossa aula de hoje. E aguardo você com todo prazer na próxima aula. Até mais!